Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, um programa vindo do coração de Deus para aprendermos mais a sua palavra, para vermos o que Ele nos ensina sobre a família. É isto mesmo, este é o tema desta série de programas sobre a família. E no programa de hoje conversaremos sobre a criação da mulher e o seu papel. Vamos ver por que Deus criou a mulher, como ela foi criada e, através da sua criação, o seu papel para desempenhar na terra, ao lado do esposo, como mãe, como filha, como irmã, o que Deus espera da mulher. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que Deus criou todas as coisas. Ele fez os céus, a terra, Ele criou tudo que existe. Criou com o poder da sua palavra. Criou dizendo, haja, haja luz e houve luz. Haja e tudo aconteceu. Vimos a importância da palavra. Vimos que ali no primeiro capítulo de Gênesis, que nos descreve a criação de todas as coisas, nós vamos ver, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e assim foi. Porque Deus criou no poder da palavra. Deus criou com o seu Filho, o Verbo de Deus, Jesus. Criou com o Espírito Santo, trazendo vida, fazendo a palavra tornar-se realidade. E nós vimos como Deus criou o homem, do pó da terra, como Deus fez o homem assim. Vamos ver como Deus criou a mulher. Está aqui em Gênesis capítulo 2, dos versículos 18 a 23. Diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Disse o Senhor, não é bom, não é bom. Interessante, quando Deus criou todas as coisas, Ele ia colocando o seu selo de qualidade total em tudo que Ele criou. Ele disse, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e chamou a luz dia e as trevas noite. Quando Deus criou os animais, diz, e viu Deus que era bom. Ele criou os luzeiros no céu, o sol, a lua, as estrelas, e a palavra diz, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Quando Deus criou o homem, e viu Deus que era muito bom. Mas, quando Deus terminou de criar Adão, diz aqui a palavra no capítulo 2, disse Deus, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. O homem pode viver eternamente, mas não sozinho. Deus criou o homem e colocou no coração do homem uma necessidade de compartilhar. Deus criou o homem para viver em sociedade, para viverem juntos, para ter com quem falar, com quem dividir seus sonhos. Não é bom que o homem esteja só. E Deus disse, vou fazer para ele uma companheira. Deus não pensou em fazer outro homem. Vou fazer um outro homem para ser o seu companheiro. Vou fazer um outro homem para ser o seu amigo. Deus disse, vou fazer uma companheira, a mulher. Uma companheira que lhe seja idônea. Idônea. Essa palavra idônea, ela significa alguém que lhe seja, que vai ajudá-lo, que vai ser apoio, que vai auxiliá-lo, que vai estar junto. Alguém que lhe seja idônea, alguém que iria completar o ser humano, alguém que iria trazer a ele uma plenitude de vida, uma plenitude para a vida. Lhe farei uma companheira que lhe seja idônea, uma auxiliadora. Bem,
O homem foi feito por Deus para Deus. E Deus se alegrou no homem. E Deus se alegrou com a sua criação. Mas agora, Deus resolve fazer uma companheira para o homem. Deus faz a mulher para o homem. Deus faz a mulher para completar o homem. Deus faz a mulher para ser auxiliadora do homem. Deus faz a mulher para que o homem seja completo. Completo. Não esteja só. É importante a mulher compreender para que existimos, para que fomos feitas. É claro, não vamos dizer aqui que todas as mulheres vão se casar, nem todos os homens. Mas nós sabemos que o casamento completa, o casamento preenche, o casamento traz algo que a vida de solteiro não traz. O casamento nos faz ser um só. O casamento tem certos mistérios quando o Senhor diz: por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isto é um mistério. Um mistério. O casamento completa. A mulher, ela foi feita para suprir o homem. E isto traz para a mulher uma compensação, uma alegria, uma recompensa. Isso traz para a mulher uma realização. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora, que ele seja idônea. Ninguém na vida do homem pode suprir o que Deus planejou, a não ser a mulher. Não tem jeito, porque Deus planejou assim, e o que Deus faz é perfeito. Seguindo, nós vamos ver aqui a criação da mulher como foi. O texto diz, no verso 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então aqui está o primeiro passo de Deus na criação da mulher. Deus deu uma tarefa para o homem. Deus disse, olha, você vai colocar nome em cada um dos animais que eu criei, em todos eles. Talvez você ache que isso seja muito simples. Talvez você ache que isto era uma brincadeira. Você vai chamar cachorro, você cavalo, você boi, você leão. Não era uma brincadeira. Não era apenas a criação de nomes, era um estudo do mundo ao seu redor. Era uma classificação dos animais por espécies, por raças. Era uma distinção entre eles e um entendimento da vida de cada um daqueles animais, dando-lhes nomes. E Adão, quando teve essa tarefa concluída, Adão, quando passou os seus olhos, quando analisou, quando estudou, quando separou, quando deu uma de zoólogo, ele também percebeu algo, que todos os animais procriavam, que todos eles tinham, vamos dizer, uma família, que tinha macho, fêmea e que tinham filhos, geravam filhotes. Parece que Deus queria mostrar isso para Adão. Parece que Deus queria lhe mostrar que estava faltando alguma coisa para ele. Ele estava feliz, ele tinha Deus, ele tinha o mundo ali aos seus pés, ele tinha o paraíso, o jardim do Éden, e nós sabemos que no início havia uma harmonia entre o homem e os animais. Nós vimos que os animais comiam da erva do campo, todos eles, não havia violência, havia uma comunhão muito gostosa do homem com a criação. Mas, apesar desta harmonia, apesar desta paz, apesar desta beleza no jardim do Éden, faltava alguma coisa. Adão percebe que lhe falta algo. Adão percebe que ele se realiza em Deus, mas como ele vai procriar? Como ele vai ter filhos? Filhos à semelhança dele.
como os animais tinham. Então parece que Deus queria gerar em Adão o entendimento de que ele não podia ficar só. Deus quis trazer ao coração dele o entendimento de que ele precisava de alguém. Alguém não igualzinho a ele, mas alguém que pudesse completá-lo e que pudesse gerar filhos através de Adão. Então o texto diz: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. À primeira vista, Adão olharia toda a criação ao redor. Ah, como é gostoso ter um cachorrinho de estimação, como é bom ter um bichinho, um coelhinho, um porquinho da Índia, como é bom ter um viveiro com pássaros, ele nem precisava de viveiro ali no Jardim do Éden. Como é bom estender o braço e vir um periquitinho, e vir uma ave e pousar aqui no seu braço. E você poder acariciar a cabecinha daquela ave. E você poder conversar. Que coisa tão boa, que coisa tão linda. Mas isto é apenas, podemos dizer assim, de longe. Adão jamais podia falar para um periquitinho, ou para um cachorrinho, ou para um cavalo maravilhoso. Ele não podia contar os seus sonhos. Ou mesmo que contasse, ele não ia receber uma voz audível, inteligível, compreensível a respeito dos seus sonhos. Ele ia ouvir latidos, grunhidos. Não havia entre os animais, entre a criação terrena de Deus, alguém que fosse uma companheira idônea para Adão. Não havia. Então era necessário haver uma criação. Era necessário haver um prosseguimento na criação de Deus. E é o que ele ia fazer. O texto diz: então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Então Deus vai ser agora o primeiro cirurgião sobre a terra. Nós já vimos que Deus foi o primeiro costureiro. Ele foi o primeiro a fazer roupas e fez as roupas mais finas e fez as roupas mais lindas de couro, de pele de animais para Adão e para Eva. Quem sabe Deus até ensinou Adão e Eva a tecer, a fiar a lã das ovelhas, a usar o linho da vegetação. E Deus foi o primeiro a fazer de couro, de pele de animais, a roupa de Adão e Eva. Mas aqui nos diz que o Senhor foi o primeiro cirurgião. Diz aqui que Deus fez Adão dormir. Nós sabemos da importância da anestesia. Eu fico imaginando que há pouco mais de 100 anos atrás não havia anestesia. Como faziam? A gente que assistia aqueles filmes, quando criança, aqueles filmes da conquista do Velho Oeste, e aqueles homens crescendo, andando ou conquistando o Oeste americano, terras dos índios, às vezes eram flechados, e aquela flecha para ser tirada, eles davam uma bebida alcoólica, um uísque, alguma coisa assim, mandava a pessoa morder um pano, alguma coisa, ou segurar com força, e eles prendiam para poder arrancar aquela flecha, com dor, com dor. Como foi maravilhoso o advento da anestesia. Imagina arrancar um dente inflamado sem anestesia. Imagina qualquer cirurgia sem anestesia. A pessoa não para, não tem sossego, é muito difícil fazer uma cirurgia sem anestesia. Mas aqui Deus anestesiou Adão. Deus o fez dormir. Deus o anestesiou.
E diz aqui que Deus tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Interessante. A costela, os ossos chatos do nosso corpo, nós temos ossos pequeninos, como da mão, dos pés. Temos o menor osso, é o martelo, lá no nosso ouvido. Mas nós temos os ossos planos, os ossos chatos, como da costela, da bacia, né, o ilíaco. São ossos que vão produzir as células sanguíneas. São ossos que vão produzir vida. Vida. E o Senhor pegou exatamente um osso chato, um osso plano, e fechou o lugar com carne. Sabemos que se não for removido ali o periósteo, aquele osso vai se regenerar. Vai crescer um novo osso no lugar. Algumas pessoas dizem, Deus tirou a costela de Adão e aí o Adão ficou sem uma costela. Ficou faltando uma costela em Adão. Não. Deus, como cirurgião, Ele teve a sua costela regenerada. Não sabemos quanto tempo levou para isso. Deus é o cirurgião e Deus operou ali de uma forma sobrenatural e maravilhosa, mas Adão ficou completo, mesmo tendo sido tirada uma costela. Nós vimos aqui Deus tirando, escolhendo de uma maneira tão sábia o ponto, o lugar, o órgão do homem para reproduzir a vida do ser humano numa mulher. Deus podia ter tirado um osso da cabeça, mas aí a mulher ia achar que ela estava acima do homem. Deus podia ter tirado um ossinho do pé, mas aí ela ia achar, e o homem também, que a mulher era inferior ao homem. Nem superior, nem inferior. Mas Deus escolheu exatamente um osso que cobre o coração. Um osso que cobre as partes nobres, o pulmão, o coração, a vida, o exalar das emoções, o exalar dos sentimentos, o exalar da respiração e da vida. Deus então toma aquela costela. E o versículo seguinte diz, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Nós, mulheres, somos um osso transformado. Transformado. Deus tomou o DNA de Adão. Deus tomou a vida, o sangue de Adão que se forma ali dentro do osso da costela. Deus tomou vida, transformou. E Deus preencheu este osso de tanta coisa, de tanta graça, criou ali a mulher. Exatamente para estar debaixo dos seus braços, aconchegada, protegida. Logo na criação nós percebemos isto, que Deus fez o homem, entregou-lhe a mulher para que ele a tivesse sob seus braços, para que ele pudesse protegê-la, para que ela estivesse ali bem juntinho do seu coração, para que ela pudesse partilhar dos seus sentimentos, das suas emoções, do seu coração. E é interessante que hoje sabemos que no coração também estão as memórias. As memórias. Como é importante que a gente tenha boas recordações no casamento, no convívio, no dia a dia, que a gente guarde coisas boas, não brigas, não desentendimentos, não ira, não maus tratos ou ressentimentos, mas como é bom guardar boas memórias, boas lembranças, momentos agradáveis, momentos de alegria, momentos especiais. Sendo a mulher tirada da costela do homem, nós vamos entender o seu papel de ser ajudadora, de estar debaixo da proteção. Nós sabemos que quando uma mulher é mandona, uma mulher é a matriarca, ela que manda em casa, os filhos não serão saudáveis. Os filhos não terão uma identidade definida, porque quem tem de ser o cabeça da família é o homem. E se o homem não for o cabeça,
vai descontrolar a cabecinha dos filhos. A maioria dos casos de homossexualismo estão ligados diretamente com a mulher que é líder na família. A mulher que é chefe, a mulher que manda, a mulher que dirige, a mulher que compra, a mulher que paga, a mulher que trabalha, que provê, a mulher que dá as ordens, a mulher que não respeita o marido. Ela gera uma insegurança e uma falta de identidade nos seus filhos. É importante que nós, mulheres, sejamos como Deus nos fez para ser, meigas, dóceis, submissas, obedientes, simples, que estejamos debaixo da proteção, que possamos honrar o marido, que possamos receber a sua proteção, que possamos nos sentir felizes em tê-los nos dando a cobertura. Cobertura de amor, cobertura de cuidado, cobertura de provisão, cobertura de proteção. O homem recebe então a mulher, no versículo seguinte diz: e disse o homem, esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Até mesmo na criação da mulher, Deus quis trazer para ela que ela veio do homem e não o homem da mulher. O homem virá da mulher a partir da primeira família, mas a primeira mulher veio do homem. É Deus trazendo esse entendimento de que a provisão da família deve vir do homem. A fonte de nutrientes, a fonte de alimento, a fonte de segurança aqui na terra deve ser provida pelo homem. Deve ser essa a sua tarefa. E a mulher será uma ajudadora. A mulher tem, alguém já disse, um sexto sentido, uma compreensão a respeito das coisas ao redor que ajuda o homem, que ajuda a família nas decisões a serem tomadas. A mulher tem uma sensibilidade com relação às coisas, aos acontecimentos, uma intuição, a intuição feminina. A gente não sabe explicar, mas a gente sente, olha, se não for por esse caminho, não vai dar certo. Olha, eu sinto que deveríamos fazer assim. E o marido deve ter a compreensão de saber que a mulher é ajudadora. Não para mandar, mas para compartilharem as decisões no lar. Esta ajudadora, Deus fez sob medida para o homem. Eu sei que há muitas pessoas que dizem, eu não acredito que Deus fez alguém, um homem para uma mulher para um homem. Eu não acredito nisso. Mas aqui, o primeiro casal foi feito assim. A mulher Deus fez exatamente para completar o homem. Deus fez Eva para completar Adão. Eu creio que em toda a terra, Deus tem pessoas que têm afinidades, pessoas que casais que haverão de se completar e que haverão de se conhecer, de se amar e haverão de se casar e de formar um lar feliz. O homem recebe a mulher porque Deus trouxe. Imagina aqui o primeiro casamento, uma marcha nupcial, o homem acorda do seu sono, não sei quanto tempo durou o sono do homem, não sei quanto tempo durou essa cirurgia e essa transformação. Deus pode ter feito em segundos, Ele é Deus, mas não sabemos quanto tempo foi, não sabemos como Deus trouxe isto à luz, mas sabemos que Ele trouxe a mulher para Adão. Deus fez o primeiro casamento, primeira marcha nupcial, Deus trazendo Eva para Adão. E Ele a recebe, e podemos ver a alegria de Adão. E ele disse, esta é osso dos meus ossos. Como ele sabia? Como ele sabia, pois se ele dormiu? Como ele sabia, pois se ele estava adormecido? Naturalmente, Deus lhe contou. Naturalmente, Deus lhe falou antes
e depois da cirurgia. Esta é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Esta é uma parte de mim e é importante que os homens saibam isto, que a sua esposa é como a sua própria carne. A sua esposa é como um pedaço dele mesmo, parte de si, que ele deve amar, cuidar, zelar, proteger e amar. O papel da mulher é estar em missão, em submissão, é estar buscando a proteção, é ser meiga, é ser dócil, é ser cheia de amor e é cumprir o papel de ser uma companheira idônea. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração. Te confesso, Senhor, que sou um pecador. Te confesso que eu não tenho vivido segundo a Tua vontade, mas eu desejo isto. Eu desejo viver a Tua vontade. Eu desejo viver fazendo aquilo que o Senhor quer, aquilo que Te agrada. Por isso, nesta hora, eu Te entrego o meu coração. Eu Te entrego a minha vida. E eu clamo a Ti, Senhor, entra na minha vida, põe em ordem o meu coração e ajuda-me a fazer aquilo que Tu queres, a Tua vontade. Senhor, que cada mulher que nos assiste possa ter a alegria de viver conforme a Tua vontade. Que cada homem que nos assiste possa ter a alegria de viver a Tua vontade aqui na terra. Que cada casal seja abençoado, seja fortalecido, seja renovado em seu amor e possa buscar se alegrar em Ti e possa buscar compreender Tua vontade e fazer um ao outro feliz para a Tua glória. Abençoamos cada lar, os filhos, os pais, com saúde, com alegria, com a Tua paz, com a Tua presença, com a Tua salvação. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.